Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso artigo, a nossa playlist sobre abuso de autoridade. Estamos falando sobre os 5 crimes mais comuns em concurso público. Nós somos um canal especializado em direito penal e é muito bom ter você aqui, tá bom? Mas antes, pedindo que você se inscreva no nosso canal, se puder, compartilhe. Como diz aí o jovem, nós estamos bombando, nós estamos bombando. E vamos aí dar continuidade. Na aula passada eu falei sobre o artigo 9º e hoje, querendo Deus, vamos terminar aqui o artigo 10 e 13º da Lei de Abuso de Autoridade, perfazendo aí 3 crimes que caem mais, né? O artigo 10, que é óbvio que você já está com a sua lei aberta aí, você vai de meia com virtual, o físico, ele vai estar falando sobre condução coercitiva manifestamente descabida ou sem prévia intimação, né? A condução coercitiva, tão famosa ali na Operação Lava Jato, né? Então, o crime ele vai estar falando que é quando você decreta a condição coercitiva de uma testemunha ou investigado de uma maneira manifestamente, olha que tem esse verbo de novo, descabida ou sem prévia intimação de comparecimento a juízo. Uma detenção de 1 a 4 anos. Então, primeiro, o conceito de uma condução coercitiva, você tem que entender o que é até para ver. Quando a autoridade força alguém, ou seja, você não tem a escolha. Dá para esperar eu voltar do dentista? Dá para esperar eu fazer um arroz? Não, você não tem. Tá? Então, a testemunha e o investigado, eles comparecem para o ato processual, e que exige presença, interrogatório, interrogamento pessoal de uma maneira forçada. Né? É diferente da prisão, ela não é uma punição, é medida cautelar que força comparecimento. Então, até se você um dia tiver na prova oral e perguntar qual a natureza jurídica da condição coercitiva, ela tem natureza jurídica de medida cautelar, querendo ou não, mesmo você está indo aí, né? A gente teve uma intervenção séria da STF, né, sobre a inconstitucionalidade dela, e foi dado pessoal, e ela tem um ponto crítico, que é onde eu quero entrar com vocês, que vai cair muito em concurso, né? Que a gente tem uma ADI 66289 do Distrito Federal, e ela declarou a condição coercitiva de investigado para interrogatório, porque ele violaria o direito de não se incriminasse. Se eu não me engano, artigo 5º, 63 da Constituição. Então, isso significa o quê? Aí, se foi parcial, se somente decretou essa inconstitucionalidade no sentido da condução coercitiva para interrogatório, então a gente tem outros atos processuais da coerção, da conduta de coerção, que são legais. Então, a conduta coercitiva, ela vai se manter ali para um exemplo, né? Uma questão de uma condição coercitiva de testemunha, do investigado por reconhecimento pessoal, da condição para outro ato processual. E só aí a gente já tem muita coisa. Ou seja, então, um juiz, né, que decreta a condição coercitiva de um investigado para interrogatório, ele vai estar esbarrando aí nesse posicionamento do STJ, do STF. Por quê? Primeiro que o STF já declarou que é inconstitucional. Então aí você já tem, e a gente trabalhou claramente sobre condutas de abuso de autoridade, dentre elas descumprimento, né, de decisões pacificadas do STF e STJ. Você não vai ter uma margem de legítima interpretação, e vai ter sim o crime de abuso, ou seja, o STJ, ele adotou também essa posição, e toda vez que há uma decretação, pelo menos os casos chegaram até ele de juiz, tendo a condição coercitiva do investigado para interrogatório, foi considerado o crime de abuso de autoridade. O que acontece? Quando você tem uma decisão do STJ, eu, que se for magistrado, se eu ter honra de um aluno aqui, eu sei que pode ter coisa, professor, você não entende, né? A gente está ali, a gente achou absurdo, mas é decretado, tem pessoas que teimam, né? Você vê ali os ministros reclamando claramente de vários atos aí processuais, de pessoa que já eram para ter, de alguma forma, ter nem chegado a tribunais, o juiz de primeiro grau mantém, né? Enfim. Então a gente tem aí pegadinha de concurso, né? Quando a gente vê a condição coercitiva de investigado sem especificar se é para interrogatório, então você fica atento, né? Porque se for uma prova discursiva, você vai ter que argumentar. Exemplo, se é para reconhecimento, pode ser legal, se é para interrogatório constitucional, né? Eu vou estar trabalhando com vocês, aí tem uma questão da Sebrasp 2024. E o outro é o artigo 13, né, que é constranger preso ou detento com violência. Então, olha o núcleo do tipo, né, a tipicidade objetiva ao constrangimento de preso ou detento, tá? Então, quando você constrange o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou reduz a sua capacidade de resistência a, então você vê algumas coisas que vão lá. Exibir ou ter o corpo exibido à curiosidade pública. Havia e há ainda um grande entendimento da autoridade policial que aquilo dali era no sentido da população, esse sujeito me roubou, esse sujeito estrupou, mas houve abuso, né, principalmente quando pega ali, levanta, enfim. E
a pessoa é investigada, né? É difícil, principalmente com essa viés política, na qual eu, como professor, não tomo posição, tomo privada, né? Não teria aqui, mas desse massacre, de ter que exercer ali um juízo até mesmo de ira, de lixamento, mas um inocente, isso é uma coisa que me motiva muito no direito penal, né? É melhor ver um culpado solto do que o inocente preso. O preso da condenação do inocente, ela não tem, né? Não se paga isso. Então, nós estamos protegendo toda a sociedade. Hoje, há um ato que pode prejudicar uma pessoa, mas é uma proteção social nos direitos fundamentais. Submeter a situação vexatória em qualquer tipo, o governador Sérgio Cabral com aquelas correntes todas, com certeza, igual o Hannibal Lecter, ali só faltou a máscara, foi um exemplo público. Produzir provas contra terceiros ou a si mesmo, né? Uma detenção de 1 a 4 anos, mais multa. Então, o objetivo específico não é preso ou detento. E aí que está as brincadeiras que a banca faz, né? Por quê? Porque preso e detento tem a primeira distinção. O preso é aquele que tem a prisão formalizada, laudo de prisão em flagrante, que a gente chama PF, né? E a detenção é a pessoa privada da liberdade, mas ainda não formalizada. Então, professor, tem essa diferença? Tem. Aquela pessoa que foi presa em flagrante e ela está fazendo aquele translado, né? Na Patamo, já lá atrás, algemada, ela é um detento. Aquela pessoa que chega ali na delegacia e está ainda fazendo da APF, ela é um detento, ela não é um preso. A prisão é com uma formalidade, tanto é que dentro da formalidade do APF, você já tem ali a necessidade da ligação, você já tem a comunicação, que na prática chama de kit de defensoria, ou para o advogado particular, ou para o defensor, né, que eles expedem simultaneamente Ministério Público, juízo, né, a cópia da PF, então a gente já tem isso. Infelizmente, às vezes, né, hoje, principalmente no Rio, a gente não tem quantitativo de delegado, então a gente tem centrais flagrantes. Então o cara fica ali preso, está preso, mas a PF vai gerar só Deus sabe quando, então uma espécie seria também um tipo de espécie, porque às vezes você pode ser instigado a confundir isso com audiência de custódia, comparecimento ao juiz em 24 horas e não, tá bom? Uma questão crítica, né? Exemplo, um mandado de investigação, de busca e apreensão, né? Na casa de uma pessoa, né? Investigado em sua casa, ainda que na condição de investigado, ele não é preso nem detento, então não tem encaixe. Viu como as coisas é? Então, exemplo, um delegado, se ele entrar na casa do investigado e forçar a tirar roupa para revista, ameaça, violência, ele não vai se encaixar. Pode estar ali no artigo 10 ou até pior, né? Vai que em vez de tirar um delegado, um inspetor homem para tirar a roupa da mulher, ou até mesmo semi-nua, deixar de sutiã, infelizmente a gente está falando da barbárie, né? Então a lei ela vai exigir força e não é qualquer constrangimento, tem que ser violência, força física direta, a ameaça tem que ser de mal grave, né? Não existe uma ameaça de, ó, eu vou te prender, eu vou te dificultar, eu vou te jogar isso aqui no plantão, vai te agravar. Não, uma ameaça de mal grave e injusto. Mas biologia do artigo 147. A redução de capacidade de resistência, né, é drogar, cansar, qualquer forma de incapacitação, né? Nós tivemos muito óbito, mas foi mais na questão privada, né? Mata-leão, às vezes, né? Ele mal calculado leva a óbito, né? Até porque às vezes a pessoa está exacerbada, também de raiva, ali a pessoa. Agora, tem uma linha tênue com tortura, tá? Então a gente vai ter essa pacificação, né, da questão da tortura. Eu montei para vocês aqui um quadro, né, para a gente estar passando aqui. Vamos ver se você está me acompanhando aí. E aí aqui fica mais explicativo. O artigo 10 é a árvore da decisão da conduta. Vamos voltar no artigo 10, né? Vamos fechar para fechar o 10 e o 13. Árvore de decisão de condução coercitiva, né? Tivemos ali a DEI 6289, decretação de condução coercitiva. Quem é o alvo? Investigado ou testemunha? Testemunha, não há nada, então não há nenhum tipo de abuso de autoridade. Investigado, qual é a finalidade? Para interrogatório, inconstitucional, seria o crime do artigo 10, né? A gente tem ali a justificativa do STF. Para reconhecimento pessoal ou outros atos físicos, não é legal. E exigiu essa questão aí na SEBRASP 2024. O artigo 13, deixa eu ver se eu pulei direto, o artigo 10 só tem isso. O artigo 13 é o alvo restrito do constrangimento, né? Constranger mediante violência, grave ameaça ou redução de resistência para a situação vexatória. Então a gente tem a ação de constrangimento. Investigado solto, alvo de busca, não tem. Se ele for isso, é nulo. Então vamos começar aqui pelo cantinho. Tipicidade objetiva falha. Se a autoridade constrange o investigado em sua própria casa, pode ser outro crime, mas não o 10. Por quê? Porque tem que ter ali o preso, que eu já falei, que é a prisão formalizada com a PF, lavrado, a detenção, né, que é a pessoa privada de liberdade de fato. Então aí sim você teria esse crime. Uma coisa que eu ia trabalhar para vocês para fechar é uma diferença entre abuso e tortura, né? Então você tem ali no artigo 13, eu fiz um quadrinho, nesse canto aqui esquerdo, alvo, objetivo, dolo, nível de sofrimento, a chave da STJ. Então vamos lá.
O abuso, o artigo 3, é exclusivamente preso ou detento. Na tortura, qualquer pessoa sob guarda, poder ou autoridade. Então, o tipo penal é bem mais amplo, né? Objetivo, dolo, exibir a curiosidade pública, situação vexatória ou produzir prova. Já a tortura é para obter informação, confissão ou aplicar castigo. O nível de sofrimento, constrangimento físico, moral, vexatório. Não existe sofrimento extremo, né? Uma revista íntima, por comparação. Já na tortura, vai exigir a imposição de sofrimento físico e mental. E eu não coloquei aqui, mas esse sofrimento, né, físico e mental, ele tem que ser muito intenso mesmo, extremamente intenso, para que você venha a ter uma conduta de tortura. Então, assim a gente fechou, né, os 5 crimes que mais caem na lei de abuso de autoridade, falando do artigo 9º, hoje falamos do artigo 10, 13º, aula que vem nós teremos aqui, deixa eu dar uma adiantada para vocês, o 27, né? 27 e o 37, tá? Então, queria estar agradecendo muito aqui as pessoas que me acompanham, pedindo para você, se você está gostando, se você curtir, se jogasse no grupo de WhatsApp, me ajuda muito aí, tá bom? Um beijo no coração de todos.